Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá rindo, né, Dema? Tô sabendo. Você fica nos bastidores. Mais um culto de adoração ao nosso Mestre e Senhor. Saúdo vocês que estão aqui no templo, vocês também que nos acompanham ou nos acompanharão no YouTube. Que em nome de Jesus a gente possa ter um nível de presença elevada, concentração, que a gente esteja aqui para receber da porção preciosa do Senhor. O tema da ministração de hoje é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. E eu gostaria de iniciar com algumas breves perguntas que nortearão a nossa reflexão de hoje à noite. Eu espero que ao final a gente consiga ter um pouco mais de clareza sobre esse tema. A primeira pergunta é: existem cegos espirituais? Qual a causa da cegueira espiritual, ou as causas? É possível ampliar ou reduzir a minha visão? Se eu não for um cego, eu consigo aguçar mais a visão? Ou eu posso ter uma visão e ela vai se deteriorando ao longo do tempo? E muitas vezes algo que eu vinha num nível muito interessante, eu vou perdendo a minha capacidade de enxergar, como se fosse um glaucoma espiritual, ou uma catarata, algo do gênero. No Brasil, antes de entrar na cegueira espiritual, quero dar um passo atrás na cegueira natural. No Brasil, nós temos aproximadamente 600 mil cegos na totalidade. Quando eu vi esse número, me assustou, né? Que a gente lembra de 1, 2 cegos ali que passou pela vida, mas nosso país é tão grande, tão continental, e quando se soma com pessoas com alto nível de complicação na visão, esse número vai quase para 3% da nossa população. E com dificuldade, ou que usa óculos, algum recurso, 14% da nossa população tem alguma dificuldade com visão. Mas no caso do cego natural, aquele que é completamente cego, por mais que qualquer um de nós tente adentrar na realidade de um homem ou de uma mulher cega, a gente não vai conseguir. Porque é uma realidade completamente diferente da nossa. Alguns perdem a visão já tendo visto. Isso, acredito que é algo complexo, mas eles ainda têm memórias, têm uma compreensão de mundo que ajuda a nortear no seu dia a dia. Mas tem alguns que nascem completamente cegos de nascença. E ali a concepção de mundo dele é o que ele vai ouvindo, é o que ele vai construindo, é o que ele vai aprendendo, e essa pessoa, invariavelmente, ela vai sofrer rejeição, dificuldade, às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade de autonomia. Alguns são mais autônomos, outros menos, alguns conseguem se tornar atletas, mas quando eu penso num cego natural completamente, já me dá uma dor. Mas eu fazendo esse paralelo do cego natural, como isso dói, como isso nos confronta, como isso nos incomoda, e por que quando a gente vê um cego espiritual isso não incomoda tanto? Porque o problema do cego natural é apenas por seu período de vida, 60, 70, 80 anos que seja. O problema do cego espiritual é para a eternidade. E é nesse tocante que nós vamos adentrar nesse tema cegueira espiritual, e nós estamos vivendo, meus amados irmãos, a nossa palavra de Deus, que é a nossa bússola, ela já nos dá a Bíblia não dá surpresa para ninguém. Ah, está difícil? Está previsto. Ah, vai ter engano? Está previsto. Ah, vai ter falsos homens, profetas que depreciarão o nome do Senhor? Está previsto. E nós estamos vivendo esse mundo de fake news, engano, relativismo, bolhas, onde muitas vezes o que você vê, o que você interage é apenas uma parte do total, e ali naquele mundo de mídias sociais, a sua bolha coloca você com semelhantes, e ali dentro daqueles semelhantes você começa a ter uma visão de mundo que é turva. E para os últimos dias, meus amados irmãos, algo que a igreja do Senhor, algo que os discípulos do Senhor precisarão, é cada vez mais de uma visão espiritual aguçada, de um discernimento muito
sensível para identificar o que é verdade, o que é mentira, o que está alinhado à palavra, o que não está alinhado à palavra, o que é direção de Deus, o que não é direção de Deus. Vou dar aqui um breve spoiler que não inviabiliza o filme, e sugiro que vocês assistam. Há algum tempo mais recente fizeram um remake do Deixados para Trás. Só que o primeiro Deixados para Trás, que fez muito sucesso aí no início dos anos 2000, ele não estava tão disseminado essa questão da internet, né? Mas nesse remake, uma das tônicas que ele coloca como a grande manipulação do anticristo é na confusão, na usurpação da verdade, nos fakes, como uma grande arma para o engano do final dos tempos. Obviamente que é uma obra de ficção, mas que nos dá alguns insights que realmente a tônica do discernimento é algo que nós precisaremos ter muito, muito sensível. E no caso do mundo, meus amados irmãos, e quando eu falo mundo, é aqueles que estão alheios ao nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo, eles vivem numa completa cegueira. Mas para o mundo, ele nos vendo, acham que nós estamos cegos. E um olha para o outro e diz, ele não consegue discernir um palmo na frente do nariz. Mas, nesse contexto, nós ficamos com a palavra, e alicerçado na palavra, nós podemos dizer sim, que aquele que não está em Jesus Cristo, ele está cego, espiritual, e não consegue ver um palmo na frente do nariz. Ou alguns se aplica aquele ditado, o pior cego é aquele que não vê. Algumas pessoas conseguem ver milagre, prodígio, maravilha, transformação tão claro. Aí o cara diz, tá bom, quero não, entendi não. Porque certa vez, o Senhor me colocou um colega de trabalho, alguns anos atrás, eu ministrando para ele, muito tempo, ali no almoço, aqui a bola quicando para fazer o apelo de conversão, e eu li e aquele homem quebrantado, e eu disse, meu irmão, agora você já entendeu que tem um caminho que agora é um caminho sem volta. Ou você se rende a esse Senhor, ou você não se rende. Aí esse homem em lágrimas disse, eu não estou pronto. Isso não é para mim. E faltou, talvez, discernimento, visão espiritual. E dentro desse tocante, eu trago um outro testemunho, esse é mais recente, aconteceu nesse mês de maio, quando eu estive ausente, estudando, e propositadamente eu fiquei num apartamento que dividia com alguns estudantes que iam e voltavam da escola, para ter mais interação. E em uma dessas semanas eu interagi muito com um jovem italiano, pessoa boa, educada, de servidor, fazia pasta para a gente comer lá e tal. Um jovem muito, muito bacana. Só que ele era um ateu convicto, com seus 23 anos, né? E certa vez, propositadamente, eu sempre deixava a Bíblia num local ali mais na sala. Aí ele passou por mim, que livro é esse? É da escola ou é do trabalho? A gente está falando século 21, era da internet, um jovem conectado, na Itália, berço do que foi o Império Romano, ele não conhecia o que era a Bíblia. Eu disse, não, isso aqui é a Bíblia. Ele, mas eu não acredito nessas coisas não, e tal, e ali ele quis proferir a cegueira dele para mim, né? Mas, cara, eu respeito o teu ponto, talvez em algum momento eu já me vi assim como você, de não ver ou ver embaçado e tudo, mas para mim a verdade de Cristo, hoje eu consigo ver Cristo mais claramente do que as minhas filhas. Aí ele ficou meio assim, em choque, assim, você consegue ver Cristo e sentir Cristo mais claramente que a sua filha, a sua esposa? Sim. Aí ele ficou assim, meio desconcertado com essa verdade. Eu disse, porque Cristo é um relacionamento, é uma pessoa. Talvez podem... E aí ele falou dos traumas da mãe dele, que era cristã, aí você vai puxando o fio desencapado e vem vindo, né? Aí eu disse, cara, se não encontrar o Cristo verdadeiramente, a religião não vai te dar solução, a família, no conceito intelectual, não vai te dar solução, mas só para entender que, às vezes, no mesmo aspecto, uma pessoa pode ver algo claramente e outra pessoa
pode não ver. E depois ele ali quase esboçou uma lágrima naquela situação e disse, mas eu não acredito em nada não. Amém. E vida seguiu. E esse tema cegueira na Bíblia, ele é muito claro e por diversas vezes ele norteia toda a cosmovisão bíblica. Lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, há um caso do profeta Eliseu, onde ele ora e o Senhor cega todo um exército. Isaías, ele fala, dentro das suas profecias, sobre olhos que não veem e ouvidos que não escutam. Paulo, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele foi cego naturalmente, depois voltou a ver naturalmente, para depois ser despertado espiritualmente dentro desse processo. O próprio Cristo, gente, quando eu vejo essas situações, é tão chocante que o mesmo Jesus que ele andava, fazia um milagre, as pessoas criam e se tornavam discípulos e seguidores. Outros, vendo o mesmo milagre, dizia, esse é um endemoniado, esse é um samaritano, esse é um filho de Beelzebu. No mesmo contexto. E o nosso mestre, ele sempre falava que esses mistérios espirituais, alguns iam ver e não compreender nada. Quando ele falou que utilizava de parábolas, era exatamente para alguns compreenderem do mundo espiritual e outros não compreenderem. Isaías, numa profecia messiânica, em capítulo 35:5, ele vai dizer, então se abriu os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos do surdo, né? Falando que Jesus seria esse que viria para que aquela geração tivesse a oportunidade dos olhos serem abertos, dos ouvidos serem destampados, e a partir daí todas as gerações têm essa oportunidade de ter os olhos abertos e terem os ouvidos destampados. Vamos abrir as nossas Bíblias, João capítulo 9. Enquanto vocês abrem, eu vou dar uma breve contextualização dessa passagem. É uma passagem que apenas João escreveu, e é uma passagem de um único capítulo sobre milagre, onde ele foi muito, muito detalhado, tanto no milagre, como nas consequências do milagre. É o milagre mais bem esmiuçado com as suas consequências nos evangelhos. Não é um milagre inédito, o Senhor fez outras curas de cegos, 2 na Galileia, um em Betsaida, onde ele cuspiu, passou nos olhos, o homem abriu o olho, ainda estava meio turvo, ele colocou a mão de novo, o homem voltou a ver. 2 em Jericó, que gritaram, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele vai lá e cura. E esse homem em Jerusalém, que ele vai andando, os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Aí Jesus disse, nenhum nem outro, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E nesse milagre específico, Jesus ele fez um pouco diferente, né? Ele pegou terra, cuspe, meio que fez uma pasta, meio que gosmenta ali, e lambrecou nos olhos desse homem, e disse, vai lavar no tanque de Siloé. Aí alguém pode perguntar, Júnior, por que um ele só tocou, por que outro ele cuspiu, por que outro ele cuspiu e fez barro? Não sei. Mistérios do Senhor, mas são coisas que ele fez, milagres customizados para cada pessoa, conforme a fé de cada um, conforme a realidade de cada um. Mas o que é interessante é que antes do capítulo 9, Jesus teve ali no capítulo 8 um daqueles grandes embates com os fariseus, porque no capítulo 8, verso 12, ele afirmou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus disseram, como assim? É você que está falando de você mesmo, teu testemunho não é válido. Aí Jesus, a tua lei diz que se tiverem 2 testemunhas, é válido. Eu tenho 2 testemunhas, eu e o meu pai. Aí quem é teu pai? Ele disse, pô, você não entendeu nem quem sou eu, quem é meu pai. Aí entra naquele negócio, aí os homens vão pender para valorizar Moisés, valorizar Abraão. Aí Jesus termina essa discussão, antes de Abraão, eu sou. Como assim, antes de Abraão, eu sou? E ali, aqueles homens não conseguiam ver o mestre gritando no meio da multidão, sou eu! Eles olhavam para Moisés,
olhavam para Abraão e não olhavam para o mestre. Vamos ler o capítulo 9, vou ler quase na totalidade, vou ler a partir do verso de número 5 ao 28. Vamos lá. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-lhe eles. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, agora vejo. Então lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebeu a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhe disse e vocês não me deram ouvido. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Vamos ao 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aleluias. E dentro dessas lições sobre cegueira espiritual, eu extraí aqui 10 pontos nesse capítulo para a gente mergulhar um pouquinho mais profundo. O primeiro ponto é, Jesus é a luz do mundo. Verso 5, palavra do mestre. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui tem, Jesus diz, eu sou a luz. Não sou uma luz, não sou uma possibilidade, eu sou a única luz. Como eu sou o pão da vida, como eu sou a água viva, e sem mim, em mim, remetendo ao capítulo anterior, quem não está em mim está em completas trevas. Mas aqui ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque eu deixarei uma geração de discípulos que reverberarão
a minha luz, se tornarão luzeiros, que não têm luz própria em si mesmo, mas ao me conhecer, tendo o Espírito Santo, eles conseguem sim propagar essa luz. E eu fico imaginando o quão duro era para os religiosos ouvir falas tipo essa de Jesus. Ele chega no lado e diz, eu sou a luz do mundo. Ponto. Isso para nós, que nós já temos a Bíblia impressa, toda uma histórica, é normal, mas para aquelas pessoas era um confronto em todas as estruturas que eles podiam imaginar. Porque Jesus ele vem para confrontar o status quo e tirar da zona de conforto. E uns diziam, mas como é que ele diz que ele é pão da vida? Como é que ele diz que é água viva? Como é que ele diz que é luz? Ele não é apenas o filho de José e Maria, que corria aí um tempo, quando era jovem, todo mundo conhecia. Agora esse cara vem e diz que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a água viva. Ponto 2. É preciso querer ver. Em contrapartida, o pior cego é aquele que não quer ver. Para ver espiritualmente é preciso querer ver. Verso 7. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Tenta imaginar, gente, uma cidade pequena, antiga, vilarejo, as pessoas andavam nas ruas, barulhos de animais, pessoas gritando, e ali o mestre para, volta, se compadece daquele homem, e ali, não sabemos por que, ele faz uma pasta de terra e saliva e aplica nos olhos. Jesus poderia ter curado instantaneamente, como tantos outros milagres que ele fez? Sim. Mas nesse caso específico, Jesus ele colocou um teste de fé e de movimento para esse homem. Vai no tanque de Siloé. Isso geraria um desconforto, isso geraria, muitas vezes, um risco de passar um grande vexame, porque ele era cego. Será que alguém estava pegando uma pressa em mim? Vai lá se lavar e ver que não vai dar e depois não era nada? Jesus ele não deixava a situação inerte, devia ter algumas pessoas, vai ser mais um milagre. O mestre se compadeceu deles, e outros gritando, ah não, é um charlatão, é um mentiroso, é um endemoniado. E no meio dessas tantas vozes, aquele homem tem que tomar uma decisão, que poderia dizer, não quero, tira o barro, ou disse, não, eu vou a cada passo me aproximando do meu milagre. E eu fico imaginando a aflição daquele homem, que quando a gente vê, está tudo escrito, tudo consumado, é bacana. Mas o ato, entre ele com as próprias mãos e tirando aquela lama e um homem que nunca viu passar a ver. Mas nesse caso específico desse homem, o Senhor disse, você tem que mostrar que quer. O milagre já está aí. O milagre já está aí. É só você ir lá e recebê-lo. Mas você precisa mostrar que quer. Ponto 3. Eu vou extrair aqui alguns alertas contra a cegueira espiritual. O primeiro alerta que pode nos levar à cegueira espiritual é a distração. João 8, 9. João 9, 8 e 9. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio dizia, não, sou eu mesmo. Um dos milagres de alta categoria, de alto nível, de alta complexidade, é feito no seu vilarejo, com alguém que morava perto de você, que era um cego, que é 0,02% da população, não tinha dezenas de cegos no vilarejo. Esse cego devia ser um ponto fixo na rua, pedindo esmola, por anos, e quando esse homem vem, será que é ele? Não, eu acho que lembra. Não, acho que ele fez a barba. Será que ele mudou o cabelo? Distração. Aquele homem tinha se tornado uma paisagem no meio daquela multidão que passava, indo e voltando. Aquele homem tinha se tornado tão irrelevante que aquelas pessoas não conseguiam ver. Porque quando eu puxo na memória, tinha um cego lá em Fortaleza que ele andava em vários ônibus. Ele era uma figura marcante. Eu consigo descrever a calça dele, a blusa, o chapéu preto, a bengala, o óculos escuro.
e até como ele pedia esmola, porque é algo tão incomum. Por anos, andando onde a gente via aquele cego. E para aquela geração, num vilarejo de algumas dezenas ou centenas de pessoas, eles eram tão distraídos que não conseguiram ver e perderam a oportunidade de ver e entender, e a escama cair dos olhos, e eles entenderem que Jesus era Jesus. E, meus amados irmãos, nós vivemos um mundo de bombardeio de informação, de distração, e que, em nome de Jesus, a gente precisa efetivamente de um alerta contra a distração, porque é muito fácil se distrair nesse mundo de tanta influência e estímulos. E eu cito um exemplo, esse é um exemplo, tem alguns anos, né? Acho que quem lembra, na época da Lava Jato, não se falava nada no Brasil além da Lava Jato, né? Era de manhã, de tarde, de noite, rádio, televisão, mídia social, quebra-pau, tudo era Lava Jato. E eu fui aqui no supermercado fazer a compra ali, o caixa deu aquela travada, e eu falei da moça, e aí, moça, e a Lava Jato? Ela, Lava Jato? Estou sabendo não abriu nenhum Lava Jato aqui perto, não. Eu disse, não abriu, não? Aí eu brinquei com ela. Não, está para abrir? Ela falou, talvez. Se a gente não cuidar, gente, está passando um outdoor espiritual, em letras garrafais, brilhando, foguete, tudo acontecendo, e no final, não vi não. Vamos ao ponto 4, outro alerta. Religiosidade, julgamento. Verso 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Depois que ele e a vizinhança chegou a um consenso, cara, realmente eu acho que era ele. Mas vamos levar lá para os líderes religiosos, que essa bucha aí, para eles cravarem se é milagre ou não. E quando chega ali no líder religioso, eles dizem, não, já vamos parar, porque ele está dizendo que foi feito no sábado. Se foi feito no sábado, esse homem que fez não é de Deus. E, obviamente, que o Jesus ele fazia milagre no sábado era para desestabilizar o sistema religioso mesmo. Ele colocava em xeque toda a burocracia religiosa, todo o status quo, todo o paradigma. Mas quando os fariseus queriam encurralar Jesus sobre o sábado, uma vez ele disse, qual de vocês que tem um animal que cai numa vala, num sábado você vai esperar até o domingo para salvar? Você vai lá e se compadece daquele animal que está sofrendo. Quanto mais eu, vendo as ovelhas perdidas de Israel. Então, outro alerta contra a cegueira espiritual é a religiosidade. Meus amados irmãos, se a gente não tiver cuidado, a religiosidade, ela nos cega. Não acredito não. Não. Ponto 5. No mesmo contexto, uns veem e outros não veem. Sequência do verso 16. Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Uns quiseram se apegar na religiosidade e colocar o selo em Jesus. E no milagre, não, isso aí não pode ser de Deus, não entra. Mas mesmo entre aqueles fariseus, existiram alguns que as escamas estavam caindo dos olhos. Mas como pode? Eu não tenho lembrança de ver ninguém sido curado de cegueira de nascença aqui na nossa região. Como pode esse homem, se não for ser o pecador que vocês estão dizendo, fazer um milagre dessa magnitude? Mas uma lição que nós temos aqui é que os que não veem são muito maiores do que os que veem. Porque os que não veem silenciaram os que viam. Não, sai daqui, você está ficando... E eles seguiram no interrogatório. Então, meus amados irmãos, numa mesma situação espiritual, pode alguém que está vendo, usufruindo, mergulhando naquilo, e vai ter outro que é paisagem, que não muda nada. E nessa situação que uns veem e outros não veem, tem um texto emblemático na Palavra de Deus, que está em 2 Reis 6, 16 e 17, contexto que está o profeta Eliseu e o seu conservo, seu ajudante, eles encurralados pelos assírios. O profeta respondeu, não tenha medo, falando para o seu ajudante.
Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Imagina, meus amados irmãos, para aquele homem que não via no mundo espiritual, ele falou: tchau, morri, tem mais o que fazer. Eliseu, com os olhos abertos, disse: o que é que vai acontecer agora? Que eu estou vendo os cavalos de fogo e as carruagens que o Senhor mandou ao meu favor. E que em nome de Jesus a gente possa ser mais Eliseu, que vem o que a grande maioria não vê. Mas, contudo, todavia, entretanto, todos os grandes homens ou mulheres de Deus que tiveram uma visão extremamente aguçada, ele vem alicerçado num preço extremamente alto de vida com Deus. Um outro alerta, e foi interessante que o Andrezão até na ministração falou sobre medo, né? Um alerta que nos leva à cegueira espiritual é o medo. Vamos lá fazendo a sequência. Foi interrogado no vilarejo, levaram para os fariseus, não chegaram a um consenso, e manda vir os pais deles, porque se ele está tramando alguma coisa, se ele é mentiroso, se é charlatão, a gente vai desmascarar, e trouxeram os pais deles. Versos 21 e 22. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Pai e mãe de um cego de nascença. O medo fez eles cegarem espiritualmente, porque era para eles estarem regozijando com o milagre do filho. E ao serem chamados pelos fariseus, possivelmente, eles tinham alguma participação na sinagoga, que ele já sabia que já existia um veredito pronto. Se diz que Jesus é Cristo, é expulso da sinagoga. E com medo desse conforto, eles são completamente politicamente corretos. Não, ele realmente era cego. Mas como aconteceu, quem fez, pergunta para ele. Isso é problema Deus. Eu quero ficar aqui no meu conforto religioso. E a pergunta, meus amados irmãos, é: qual medo tem nos cegados? O medo da doença, da saúde, do dinheiro, da conta bancária, do emprego, da velhice, do futuro? Porque o medo, ele paralisa e cega, a ponto dos pais não se compadecerem completamente pelo seu filho. Ponto 7. Outro alerta: burocratizar. Pela segunda vez, aí chamaram o homem de novo. Chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus. Já estavam até botando Deus no meio do negócio para ver se fechava essa equação deles. Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Aí ele já tinha rompido com o sistema religioso, já não estava nem para ir assim. Uma coisa eu sei, eu era cego, estou vendo. Ponto. Vocês são doutores da lei, vocês têm um intelecto aguçado. É papel de vocês querendo colocar esse Deus num box, numa caixinha, no seu checklist de milagre, gospel. Mas para mim, eu sei, como miserável, pecador, cego, indigente, se ele é pecador ou não, não sei. Mas a minha compreensão do mundo espiritual é que eu era cego e agora eu vejo. E, meus amados irmãos, nós temos que entender, se nós abraçamos esse evangelho, se Jesus Cristo é tudo que ele diz que é nas nossas vidas, o assombro, o mistério, o poder, a glória, o inesperado, tem que fazer parte da nossa vida. Porque se é para fazer tudo racional, tudo ali bonitinho, tudo na ciência, tem muito ateu bom em faculdade de teologia aí, querendo colocar Deus num box, num checklist. Mas nós temos que entender
que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai cair em algumas bifurcações, onde eu, como pastor, alguma ovelha, falo assim, eu não sei, meus amados irmãos. Isso aqui está no mistério de Deus, está no assombro. Eu tenho um caderninho ali, uma lista, que para mim eu vou chegar lá na glória e vou dizer, Senhor, dá um tempinho aqui, me esclarece isso aqui, porque não consegui compreender na minha capacidade natural, intelectual, dentro da capacidade que o Senhor me deu, não consegui compreender isso. E eu gosto muito da frase de C.S. Lewis, diz, a capacidade do homem compreender Deus é a mesma de uma lesma compreender o homem. Então é ínfima dentro de um Deus. Ponto 8, outro alerta para a cegueira espiritual, a arrogância. Verso 28. O cego ele já não estava nem aí para nada, ele já estava chacoteando. Vocês estão me voltando aqui para entrevistar novamente? Eu acho que vocês estão querendo é que eu faça uma ponte com ele. Acho que vocês estão querendo é ser discípulo dele. Porque não, eu já disse, vocês não creram. E o que vocês estão... Aí os homens se ofendem, né? E a arrogância impera, e eles falam no verso 28. Então insultaram dizendo, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Com todo respeito ao grande Moisés, quem é Moisés na fila do pão perante o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis? Ele é apenas um servo. Mas a arrogância desses religiosos, a idolatria a homens, como Moisés, como Abraão, os cegavam. E, finalizada essa parte, o homem é efetivamente expulso. Só que Jesus ele não tinha finalizado a obra com ele. Faltava abrir completamente os olhos. E Jesus tem um novo encontro com esse homem. Versos 35 a 38. A luz do mundo liberta. Ponto 9. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Essa pergunta, meus amados irmãos, é uma pergunta que o Senhor já sabia o que estava do coração dele, que para aquele homem Jesus ainda não era Messias. Não era o Senhor dos Senhores, o Messias esperado. Poderia ser um grande profeta, um homem que estava muito conectado com Deus, como alguns falavam, que era Elias, João Batista, mas Jesus não estava nessa categoria para aquele homem ainda de Messias. Aí ele pergunta, você crê no Filho do Homem? Aí o homem perguntou, quem é ele para que eu nele creia? Diz assim, então me leva para esse cara que eu vou crer nele. Aí Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Então, dentro do processo de cristalização espiritual da visão, aquele homem ainda tinha uma última camada que precisava cair. Para ele ainda tinha uma coisa que não estava claro. É um profeta? Quem é esse homem? Eu não sei quem é ele, mas ainda ele não é o Messias. E é muito interessante o paralelo que João ele é tão cirúrgico na sua descrição do fato, que é praticamente a mesma descrição da mulher samaritana. O Senhor ele vai ali na conversa com a mulher, mostrando progressivamente quem ele é, aí a mulher chega, vejo que és profeta. Aí ele, não. Profetas são aqueles ali que estão falando sobre mim. O eu sou está aqui com você. E aquela mulher é curada, transformada, liberta. E sai de uma mulher perdida para uma grande missionária. E para esse homem exatamente a mesma coisa. Não tem como ter os olhos abertos espiritualmente e não cair em adoração. O texto é claro e cirúrgico quando ele diz, sou eu que estou aqui. O homem se prostra em adoração. Ponto 10. A luz do mundo julga. Verso 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Esse é um texto muito duro, que se conecta com aquele, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? E aqui ele diz, ainda há tempo para você acreditar nessa luz, mas não tem como ficar inerte. Ou é luz, ou é treva. Se você crer que eu sou a luz, no dia do julgamento, eu vou dizer, filho, entra no gozo do seu Senhor. Se não, você não vai adentrar comigo.
E essa questão da luz, a Bíblia é tão perfeita que ele fala a grande distinção entre céu e inferno. Uma delas é a completa escuridão e outra é a perfeita luz. Sobre a Nova Jerusalém de Deus, fala-se, a palavra de Deus nos garante que não precisa de estrela, de lua, de sol. A luz do seu próprio Deus iluminará o seu povo. Mas o inferno é exatamente a ausência dessa luz perfeita. E o Senhor, Ele nos julga de acordo com a nossa visão espiritual. Queria chamar o Elkson aqui, por favor. Caminhando aqui para o final, queria fazer uma recapitular o que vimos nesses 10 pontos. Primeiro é, Jesus é a luz do mundo, a única luz. É preciso querer ver. Deus, Ele deixou o milagre pronto, mas a consumação do milagre só foi possível quando o homem se lavou no tanque de Siloé. Existe um alerta para distração. Aqueles vizinhos daquele homem não conseguiam discernir quem ele era. Existe um alerta contra a religiosidade e o julgamento. Se ele curou no sábado, ele é um pecador. No mesmo contexto, uns veem e outros não. Existe um alerta contra o medo. Os pais daquele homem foram tragados pelo medo. Existe um alerta quanto querer burocratizar e colocar Cristo, Deus, num procedimento, num padrão, num box. Existe um alerta contra a arrogância, quer seja intelectual, espiritual, ministerial. A palavra de Deus fala que Ele ama os humildes, mas abate os soberbos. E aquela luz, a luz do mundo, Ele liberta. A obra daquele homem se completa quando Jesus abre a última camada dos olhos, mostrando que Ele era o Messias. E a luz do mundo também julga, distinguindo quem está na luz ou na escuridão. Voltando às perguntas iniciais. Pode passar mais um, Paty, por favor. Existem cegos espirituais? Obviamente que sim. Quais as causas da cegueira espiritual? Segundo esse capítulo, distração, religiosidade, medo, arrogância, burocracia. E é possível ampliar ou reduzir a visão? Sim. Aquele homem já via, mas o Senhor ele continua ampliando a sua capacidade de visão. Isso está relacionado ao nível de relacionamento que nós desenvolvemos com o Senhor. Como pode ter alguém que começa com um nível de visão muito aguçado e vai se afastando do seu Senhor, e aquilo que ele via com muita clareza no mundo espiritual já não é mais tão claro, já não é mais distante. Eu preciso viver de experiência de outras pessoas que me dizem, e eu aplaudo o testemunho e diz, que bênção. Que também é uma bênção se alegrar dos testemunhos dos irmãos, mas não tem como viver com esse Deus e não caminhar sendo abraçado pelo imponderável, pelo mistério, pelo que nós não conseguimos compreender. E aqui na nossa igreja, meus amados irmãos, nós temos uma visão que é formar discípulos de Cristo que amam e servem e que são amadurecidos no conhecimento desse Senhor. E o nosso sonho, o nosso grande desejo é que cada irmão da nossa comunidade, ele prossiga e chegue na comunidade dizendo, não, eu entendia mais ou menos o que era. Não, eu estou na dúvida se é ou se não é. Aconteceu comigo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou compreendendo espiritualmente esse Deus de uma forma que eu nunca compreendi. Esse é o nosso sonho. E não que você adentre na comunidade, passe 5, 10, 15, 20 anos e muitas vezes diz, eu ainda não entendo bem. E para isso a gente acredita com os pilares, acolhimento, palavras, células e serviço. Obrigado, Paty. Vamos baixar as luzes. A palavra já foi semeada. Vamos ter um momento, baixe sua cabeça, vamos ter um momento de reflexão com o nosso Senhor. Manaim Worship pode se posicionar, a gente vai louvar para encerrar.
E talvez a pergunta que fique, Júnior, o que é que tem a ver esse cego de nascença, Jerusalém, tanque de Siloé, os pais dele, os vizinhos, os fariseus com a minha vida, com a nossa geração, tudo. Aquela era uma geração que vivia numa profunda cegueira espiritual, mesmo tendo Jesus, o mestre, caminhando e andando com eles. E nós vivemos, sim, numa geração que vive completamente cega, dispersa. Mas aquela mesma graça daquele Jesus que parou para pessoalmente, artesanalmente projetar um milagre para aquele homem, aquela mesma graça está aqui. E aquele mesmo Jesus que depois ele volta para remover a última escama daquele homem, também está aqui, dizendo: eu quero ampliar a sua visão espiritual, eu quero tirar as escamas dos teus olhos, eu quero destampar os seus ouvidos. Aquele mesmo Jesus. Mas o preço de ver espiritualmente é um preço muito caro. Aquele cego, ao passar a ver, ele teve que romper com a religião, com os judeus, com os fariseus, com os vizinhos, com a família. Existe um preço, existe um posicionamento de alguém que vê o mestre e diz: esse é o meu Senhor, quero segui-lo. E nessa noite eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é um convite. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nunca se entregou a essa luz perfeita, que esteja aqui no templo ou nos acompanhando, eu quero orar por você. Se você está aqui, coloque a mão no seu coração, faça essa oração comigo. Se você está em casa também, faça essa oração com fé. Você que vai ver esse vídeo depois, se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Essa é a promessa para nós. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Hoje eu consigo ver claramente que Tu és o Filho de Deus, a única luz. Fora de Ti tudo é treva, Senhor. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Me ajuda, Senhor Deus amado, a seguir como um discípulo Teu, como um cristão genuíno e verdadeiro. E eu queria ter um outro momento de oração, meus amados irmãos, um momento que o Senhor colocou no meu coração e num passo de fé e de ousadia. Se tem alguém aqui que quer orar sobre a sua visão espiritual, que tem anseio de ver mais, de compreender mais os mistérios de Deus, de ampliar a sua visão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E no ato profético, eu vou ungir os seus olhos, naquele mesmo, seguindo a mesma tônica de Jesus, para que os olhos, eles sejam destravados, para que os olhos sejam ampliados, para o que vocês nunca viram, vocês consigam ver. Em nome de Jesus. Você pode retornar para o seu local, continue com espírito de oração, de intercessão. Talvez nesse retorno, dardos, dúvidas, possa estar lhe afligindo da mesma forma que afligiu aquele cego na caminhada para o tanque de Siloé. É um posicionamento, é uma atitude. Não se furte do que você viveu aqui e continue nessa busca. Abra João 9, leia, releia e clame ao Senhor, da mesma forma que o Senhor foi com aquele cego, que o Senhor possa ser na minha vida. Vamos ficar de pé, erga a sua mão. Que Deus, que o Deus Pai, que o amor de Deus Pai, que é luz, que a graça de Jesus Cristo, aquele que nos tira da escuridão para a perfeita luz, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, que nos ajuda nessa caminhada dia após dia,
por enxergar melhor os mistérios de Deus. Estejam com você, com a sua casa. Vão na paz. Excelente quarta-feira. Excelente resto de semana. Em nome de Jesus.